Hoje é importante a gente ter essa reflexão, porque nós estamos finalizando a nossa série de mensagens, que nós começamos há 10 semanas atrás. Eu acho que essa foi a série mais comprida que a gente já fez aqui na nossa comunidade. Não lembro de uma série com 10 mensagens. Mas eu percebo como que tem sido bom ser desafiado ao longo desses 10 domingos. Mas lembra, os 10 mandamentos, eu acho que, para mim, eles ganharam uma nova cara, desde que a gente começou a estudar. Porque antes era um negócio meio complicado, meio peso, obrigações que a gente não dava conta. Mas depois de estudar um por um deles e ver como que Deus é gracioso em nos dar esses ensinos, eu percebi que eles têm realmente sentido. São princípios e valores que Deus nos dá para quê? Para que tudo nos vá bem. A gente não pode esquecer que as 10 palavras, elas são dadas para a gente como uma expressão do amor de um Deus que se importa com a qualidade das nossas vidas. Porque vocês já perceberam que muito do que a gente vive de complicação, de tribulação no nosso dia a dia, é consequência de decisões erradas que nós tomamos? De decisões que a gente tomou um dia achando que nós éramos mais espertos que o Deus Criador. E aí a gente vai ao contrário do que Ele ensina para a gente. A gente tem que se lembrar que as 10 palavras nos são dadas com o objetivo de manter a gente livre. Sabe do que, gente? De devoções. De devoções a coisas que aos poucos vão nos escravizando. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas a grande maioria das coisas que Deus tenta evitar nas nossas vidas são coisas que a gente subestima, sabe o quê? O poder delas. São sentimentos, são hábitos, são atitudes que a gente acha que são inofensivos, mas aos poucos vão tomando conta gradativamente do nosso coração. A gente começa a fazer ídolos para a gente, e isso vai começando a tomar controle da nossa vida e vai nos tornando escravos. A gente já viu aqui muitas coisas que nos podem fazer escravos ao longo da nossa vida. Mas lembra de uma coisa, as 10 palavras, os 10 mandamentos, eles são nos dados para nos convencer de que nós precisamos da obra feita por Jesus, através da sua vida, morte e ressurreição. Porque quando você lê os 10 mandamentos, você sabe qual conclusão você chega? Não dou conta. Não dou conta de obedecer tudo isso. Não dou conta de viver a minha vida sem quebrar um desses mandamentos. E aí a gente chega à conclusão de que nós precisamos de um Redentor. Que nós precisamos de alguém que nos salve, de alguém que nos faça capazes de viver esses 10 mandamentos. E olha, lembra de uma coisa, lembra da cronologia, de como que tudo aconteceu? O povo primeiro clama a Deus por libertação do Egito. Deus vem e liberta esse povo e depois Ele dá os princípios, certo? Isso significa que se eu e você formos para os 10 mandamentos, antes de passarmos pela cruz, é suicídio. A gente não vai conseguir. Se eu e você formos tentar viver os 10 mandamentos sem passar por Jesus, sem entender o que Ele fez naquela cruz, morrendo por nossos pecados, que através da sua vida, da sua morte, Ele nos reconciliou com Deus e nos deu um novo poder para viver, você não vai conseguir viver os 10 mandamentos. Sabe, a Bíblia diz que quando a gente se rende a Jesus e se rende à obra que Ele fez na cruz, o Espírito Santo é derramado sobre nós. E aí o Espírito Santo nos capacita a viver isso aqui. Portanto, para você poder viver os 10 mandamentos, você precisa ir para Jesus primeiro, você precisa se render a Ele, e aí, depois que Ele te perdoa, que Ele te reconcilia com Deus, e Ele te capacita, aí você vem para os 10 mandamentos e você consegue viver. Antes disso, é impossível. Tem que passar pela cruz, tem que entender e tem que se render. Ficou claro isso para a gente? Então, hoje, a gente vai fechar a nossa série com a 10ª palavra, o 10º mandamento. E o 10º mandamento, ele é esse aqui, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Você sabe que a 10ª palavra, o 10º mandamento, ele tem uma relação muito estreita, sabe com qual dos 7 pecados capitais? A inveja. É um negócio tão junto, a linha é tão fina que não dá para saber quando começa a inveja e quando termina a cobiça, ou quando começa a cobiça e termina a inveja. Por isso que esse escritor norte-americano, Richard Condon, ele diz que a cobiça, ou a inveja, é o câncer da nossa alma. É o câncer da nossa psique. Hoje de manhã eu quero mostrar para vocês
o quão danoso, o quão nocivo é para a gente, para a nossa alma, para o nosso coração, esse negócio da cobiça, esse negócio da inveja. Porque o que o Richard Condon está dizendo para a gente é o seguinte: assim como o câncer físico, quando ele aparece, quando ele emerge, ele vai se espalhando pelo nosso corpo, ele vai corroendo tudo do nosso organismo. A inveja e a cobiça também, quando a gente cria uma cultura de cobiçar, isso sem que a gente perceba, ele vai entrando pela nossa personalidade, pelo nosso interior, pela nossa alma, pelo nosso coração, e vai deformando quem nós somos. Você quer um exemplo legal de um câncer na psique? Esse camarada aqui, que alguns de vocês talvez já ouviram falar dele, Antônio Salieri. Quem sabe quem é Antônio Salieri? Antônio Salieri, eu também não sabia até essa semana, tá? Mas eu descobri quem é. Ele é um compositor italiano que em 1774 foi nomeado compositor oficial da corte de José II, imperador da Áustria. E sabe, no século XVIII, esse negócio de ser músico da corte imperial não era pouca bobagem, não. O cara era top. Ali, ele conhece a sua esposa Teresa, que em 1774 eles se conhecem, com quem ele vem a ter 8 filhos, uma família grande, realizada. E ele também, de 1788 a 1795, ele foi o presidente da Sociedade dos Artistas Musicais e até 1824 ele foi o maestro da Orquestra Imperial. Esse cara, na sua época, ele está no top daquilo que ele podia alcançar. Pensa você hoje. Qual que é o topo da sua carreira? Qual que é o topo de vida? Qual que é o ideal de vida que você talvez imagine para você? Esse cara tinha sucesso na sua profissão. Esse cara tinha uma família, 8 filhos, tinha prestígio na sociedade. Entre os seus alunos, por exemplo, ele tinha caras renomados como Beethoven, Franz Xaver, que é um dos filhos de Mozart. O que mais esse cara poderia querer? Interessante que a biografia dele diz que ele se deixou consumir pela inveja do talento e habilidade de Mozart. Ele começou a se incomodar a tal ponto com a ascensão de Mozart, que em determinado momento no seu diário, ele briga com Deus. E sabe por que ele briga com Deus? Porque Deus deu a capacidade para ele, para o Antônio Salieri, de perceber o que é belo, de identificar aquilo que é bonito. E ele conseguia olhar para Mozart, ver a maneira como Mozart tocava, e identificar que o que Mozart fazia e como ele fazia era bem melhor do que o que ele fazia. E aí, ele começa a nutrir essa inveja, essa cobiça, e ele torna-se cada vez mais inseguro acerca de suas virtudes pessoais, porque quando a gente começa a ser consumido pela cobiça e pela inveja, uma das primeiras coisas que ela começa a corroer em nós é a nossa segurança sobre quem nós somos, sobre as nossas capacidades. E aí, esse camarada começa a viver a partir do outro, ele começa a lutar uma luta que é do outro e não uma luta que é dele. E aí ele se torna inseguro com as suas próprias virtudes e começa a se tornar agressivo para com as pessoas à sua volta. E se você assistiu esse filme no cinema chamado Amadeus, que é uma adaptação para o cinema da peça de Peter Shaffer, nesse filme, Amadeus, o Peter Shaffer levanta a suspeita de que Antônio Salieri foi o responsável pelo envenenamento de Mozart. Olha um trechinho do filme. Grazie, signore.
Majesty, if you want. It's already here in my head. What? On one hearing only? I think so, sire. Yes. Show us. The rest is just the same, isn't it? It doesn't really work, does it? Did you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This? Yes. Better? What do you think? Grazie, Signore. No começo ele agradeceu porque ele tinha conseguido compor a música. E agora ele agradece pelo Mozart, né? Mas também um cara desse não tem como a gente não ter um pouquinho de raiva dele, né? Além de bom pianista, ele é um mala sem alça também. Mas olha só o que o Catecismo de Westminster diz sobre a cobiça. Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, quem nós somos, a inveja e a tristeza pelo bem de nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. À medida que a gente vai cobiçando, a gente vai começando a tomar decisões que nós não precisávamos tomar. À medida que a gente vai cobiçando, a gente começa a adquirir coisas que a gente não precisava adquirir. E aí a nossa vida vai se tornando cada vez mais caóticas. Voltando para o texto bíblico, a 10ª palavra, ela coloca como objeto da cobiça a casa do próximo. Só um minutinho, Rafael, esse eco aí, esse botão alaranjado, tira ele para mim, por gentileza. Isso. A 10ª palavra, ela coloca como alvo da cobiça o quê? A casa do próximo, a mulher do próximo, que mais? Os servos, os funcionários, os empregados do próximo, o boi ou o jumento, as máquinas, as indústrias, os equipamentos do seu próximo, a loja do seu próximo, tá? E aí a gente pensa que a Bíblia está falando de cobiça e ela está se limitando a essas coisas só. Só que quando você lê a última linha, você vai perceber que a cobiça talvez ela tenha uma abrangência um pouco maior. Porque ele diz o quê? Não cobicem a casa, a mulher, os servos, o boi, o jumento e nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A gente pode achar que a cobiça tem a ver com coisas mais específicas, mas talvez essa última linha possa nos mostrar algo mais subjetivo, algo que talvez a gente mesmo não consiga perceber, como, por exemplo, talentos. Por que o fulano consegue fazer aquilo daquela maneira tão fantástica? Por que ele consegue cantar de maneira tão afinada e eu não consigo? Por que ele consegue, ele tem o dom de tocar tão bem e eu não? Como é que ele consegue lidar tão bem com aquela arte e eu não? Oportunidades. Por que o fulano ganhou aquela viagem com a família para Bahamas, por exemplo? Para o Caribe, para poder passar uma semana de bola e eu não? Por que o cicrano conseguiu aquela bolsa
que eu tanto estava esperando, mas em vez de vir no meu colo, foi no colo dele, e agora ele vai passar 2 anos no Canadá fazendo doutorado. E à medida que as oportunidades vão emergindo na vida do outro, muitas vezes a gente começa a ser consumido por causa das oportunidades na vida do outro. Sabe outra coisa que a gente pode cobiçar também? Reconhecimento. Eu posso ser consumido pela dor da cobiça, porque o outro é reconhecido, e eu não. Ele é reconhecido como o melhor profissional, como o melhor vendedor, como uma pessoa mais talentosa do que eu, ou recebe atenção maior do que eu. E sabe, às vezes a gente pensa que esse negócio é um trem tolo, né? A gente pensa que esse negócio... Não, eu não sou assim, eu não cobiço ninguém. Mas esse é um negócio que começa a entrar desapercebidamente na nossa vida. E se a gente não percebe, isso vai deformando a nossa personalidade. A cobiça é um trem que é um negócio que a gente pouco fala sobre ela e pouco combate também nas nossas vidas. Só que você tem que cuidar para você não confundir cobiça com uma admiração por alguém. Admiração positiva. Porque uma coisa é eu desejar ser e ter o que o outro tem. Outra coisa é eu admirar uma pessoa e usar essa admiração para quê? Para me inspirar, para crescer, para eu amadurecer. É eu olhar para alguém na minha área e dizer, puxa, eu quero aprender do jeito que ele trabalha, eu quero aprender a mobilizar pessoas, eu quero aprender a liderar, eu quero aprender a ensinar, eu quero aprender a lidar melhor com aquela área. Isso é diferente de cobiça, porque a admiração ela vai motivar você a crescer. Agora, quando eu e você começamos a transformar o sentimento de admiração em sentimento de cobiça, eu quero ser o que ele é, eu quero ter o que ele tem, isso vai deformando a gente e nos impede de crescer, nos impede de amadurecer, nos impede de progredir na vida. Aquilo que era para ser fonte de crescimento para nós, passa a ser uma fonte de destruição. 3 movimentos nocivos na vida de alguém que está lidando com a cobiça. Desejar ou tentar ser ou ter o que o outro é ou tem. Não através de um processo de inspiração, mas através de mera cobiça. Quando pessoas entram nesse viés de querer ser o que o outro é e ter o que o outro tem, muitas vezes eles começam a se desviar, por exemplo, da sua vocação, das suas habilidades. Começam a se envolver com coisas que eles não têm vocação nenhuma para mexer, só para ser igual ao fulano. Começa coisas que não precisa, começa a comprar coisas que não precisa. E aí isso começa a deformar o camarada naquilo que ele é e naquilo que Deus chamou ele para ser. Tudo porque o camarada começa a tentar se definir como pessoa, não a partir do que Deus chamou ele para ser, mas a partir do que o outro é. Ele começa a querer construir um personagem na sua vida, ou começa a ficar obcecado por ser e ter o que o outro é ou tem, e aí a vida dele começa a ir para baixo. Mas tem gente que cobiça de outro jeito também. Tem gente que cobiça tentando ser o contrário do que o outro é e do que o outro tem. Bom, já que ele faz melhor do que eu, então eu vou fazer tudo diferente, tudo contrário. Se ele usa sapato, eu vou usar tênis. Se ele usa calça jeans, eu vou usar calça social. Tudo para mostrar para os outros que o que ele tem ou o que ele é pior. E o que eu faço e o que eu tenho é bom. Sabe quando que acontece isso sabe qual é uma fase onde isso acontece muito nas nossas vidas? Na adolescência. Os filhos adolescentes começam a chegar numa fase que, para se afirmar diante dos pais, eles começam a dizer, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual à minha mãe. Tudo que meu pai for, tudo que minha mãe for, eu vou ser diferente deles. Se eles são A, eu sou B. E cuidado, porque nas nossas relações, a gente também tem o perigo de desenvolver esse tipo de relacionamento com pessoas. Tem gente que cobiça tentando destruir, seja através de agressões verbais, seja de agressões físicas, difamação, através do falso testemunho. Tem gente que chega numa roda de amigos, que a gente falou semana passada, e solta uma declaração que ninguém sabe se é um elogio
ou se é uma crítica. Sabe aquelas declarações irônicas? E aí quem está na roda ouve e não sabe se você está criticando ou se você está fazendo um elogio para a pessoa. Isso vai destruir você e a mim. Esse negócio de nos definirmos a partir do que o outro é e não a partir do que Deus quer que nós sejamos. A gente pode cobiçar também, sabe o quê? Bênçãos dos outros. Imagina um casal tentando engravidar há anos. Chega na nossa comunidade e percebe que 80% das mulheres que na nossa comunidade estão ficando grávidas. A pessoa pode começar a pensar assim, por que ela e não eu? Por que Deus está dando esse presente para eles e não para nós? De repente, Deus abençoa uma pessoa da sua convivência com um emprego fantástico, ele vai viajar o mundo, e você começa, mas por que ele e não eu? Ao invés de nós nos alegrarmos com o outro, a gente acaba criticando a alegria do outro. De repente você percebe, você só fica sabendo que um amigo seu, que pouco vai ao shopping, de repente, nessas compras de final de ano, ele foi ao shopping, ele preencheu um cupomzinho, e aí em janeiro ele recebeu a notícia que ele ganhou um BMW 0, no sorteio de uma loja. E você que foi, que gastou milhares de reais, que preencheu mais de 150 cupons, não ganhou nem uma bala. Felicidade. A gente pode cobiçar a felicidade dos outros. E isso chega a ser tão doentio nas nossas relações, que eu não sei se vocês já passaram por uma circunstância onde alguma coisa muito boa aconteceu com vocês, com a sua família, você no seu casamento, só que daí você olha para sua esposa ou para o seu marido e fala assim, ó, que bom que isso aconteceu, mas não vamos contar para ninguém, não? Sabe por quê? Porque se a gente contar isso para alguém, talvez não vai fazer bem para uns. Se a gente contar, tão doentio é esse negócio da cobiça, que a gente não consegue compartilhar coisas boas que acontecem, com medo de que isso faça mal para outras pessoas. Ou não acontece isso? Isso mostra que Romanos 12:15 fala, alegrem-se com os que se alegram e chore com os que choram. Esse é o padrão. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer uma questão, vamos simular um Enem aqui? O que lhe é mais difícil? Chorar com os que choram? Ou alegrar-se com os que se alegram? Não pensa rápido, não. Pensa bem. Se você tem dificuldade de chorar com os que choram, é talvez porque falta misericórdia a você. Mas se você tem dificuldade de se alegrar com os que se alegram, é porque você está tomado pela cobiça. E pior, ela está crescendo dentro de você como um câncer. E ao longo da vida está te deformando. Por quê? A 10ª palavra, ela aponta para um problema interior e profundo. Você já percebeu que os outros mandamentos todos que a gente viu, você pode simulá-los, que você não está fazendo? Por exemplo, você simula que você não está matando, você simula que você não está adulterando, você simula que você não está dando falso testemunho, mas cobiça é um negócio tão interior, tão subjetivo, que só você sabe. E ninguém consegue olhar para você e saber se você está cobiçando mesmo ou não. Você sabe que nos códigos morais da época em que o decálogo foi dado ao povo de Israel, nas outras culturas, haviam outros povos que tinham alguns itens do decálogo. Por exemplo, não furtarás, não matarás. Outros povos também tinham isso nos seus códigos morais. Mas sabe qual que é o único item que só tinha nos 10 mandamentos? Não cobiçarás. Esse negócio mais subjetivo, esse negócio mais a ver com as nossas intenções, com a intenção do nosso coração, algo do interior que ninguém consegue ver, e a gente pode passar a vida toda sendo consumido por isso, exercendo isso, e sendo deformados e consumidos por isso. Olha o que Jeremias diz no capítulo 17. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Só o Evangelho pode curar essa doença do coração. Só as boas notícias de Jesus.
Tiago vai falar para a gente também que cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Quem brinca com a cobiça é que nem quem cutuca onça com vara curta. Então a cobiça, tendo engravidado, olha a linguagem, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera o quê? A morte. A gente vai entrando por esse viés da cobiça nas nossas relações, quando a gente percebe, a gente está deformado e a nossa vida virou um inferno. Ainda, quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga falsidade. Ah, bonito carro, hein, que você comprou, hein? Puxa, que legal, parabéns. Ah, você viajou para a Europa esses dias, levou seus filhos para a Disney? Eu louvo a Deus, hein, por essa bênção na sua vida. E por dentro, o cara tá se matando de raiva. Quem odeia, disfarça suas intenções com os lábios. Não dá para você perceber. Disfarça no falar. Mas no coração abriga a falsidade. E quem abriga a falsidade no coração? Está começando a construir um cemitério. Ou está fazendo a manutenção do cemitério dentro de si. Vai abrindo portas para todos os outros pecados. Os 10 mandamentos, a 10ª palavra, aponta também para o blá 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 da religiosidade. O que é o blá 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 da religiosidade? Porque a religião ou a espiritualidade é um espaço muito propício para a gente simular. Por exemplo, a gente pode estar nessa manhã aqui simulando que nós estamos adorando a Deus. Nós podemos estar aqui simulando que nós estamos ouvindo a palavra e nós podemos estar simulando que nós vamos obedecer a palavra. Quando no nosso coração, talvez nós estamos de corpo presente, mas o nosso coração e a nossa mente talvez estão em outro lugar. E a gente não está nem aí para esse negócio. A gente só está aqui porque a gente acha que o Papai do Céu tem uma caderneta de frequência e que um dia ele vai cobrar isso da gente. E nós não percebemos que quando Deus nos chama para estar aqui, é para Ele poder cuidar de nós com a sua palavra. Olha o que Paulo fala em Romanos. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Ou seja, à medida que Deus vai dando os princípios, os valores para a gente vai descobrindo o que é pecado. E nós vamos descobrindo que nós somos pecadores. E olha o que Paulo diz. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. De tão interior, de tão subjetivo que é esse negócio. O Paulo, quando ele vai falar sobre quem ele era na religião judaica, ele fala assim, eu era fariseu, eu era bom pra caramba, era perfeito nisso, obedecia a lei, obedecia o sábado, dava o dízimo de tudo, cuidava de todo mundo. Mas quando ele chega na cobiça, ele percebe que se a lei não tivesse falado para ele, não cobiçarás, ele jamais conseguiria ter percebido que ele estava escravo da cobiça. Por favor, nessa manhã, olha para dentro do seu coração, da sua mente, da sua vida. Avalia, com franqueza, se a cobiça não tem ganhado espaço dentro de você, nas suas relações. Qual é o alvo da sua cobiça? Quem você tem cobiçado? O que você tem cobiçado que gradativamente está deformando você e fazendo de você uma pessoa totalmente escrava? Porque a história que Deus está construindo na minha e na sua vida é única. E a gente às vezes quer que Deus faça na nossa vida o que Ele está fazendo na vida de outro. E quando a gente começa a viver esse negócio de querer viver a vida do outro, a gente começa a tomar trilhos perigosos, e a gente começa a tomar decisões fora das nossas vocações, fora das nossas habilidades, a gente começa a despender energia e tempo para fazer uma coisa que Deus não nos chamou para fazer. E aí a gente começa a se tornar incapazes de nos alegrar com quem está alegre e de chorar com quem está chorando. Porque o outro recebeu um presente e eu não. Porque o outro recebeu isso e eu não. Se você não consegue se alegrar com quem se alegra, você está dominado pela cobiça. E ela dominou a tua alma. E ela vai te deformar. A 10ª palavra, não cobiçarás, ela fala também da matriz de todos os pecados contra o próximo. Porque, por exemplo, não matarás é a consequência semeada pelo ódio e pela cobiça. Alguém que mata é porque cobiçou primeiro. Alguém que adultera, não tem como adulterar sem antes ter cobiçado. Cobiçado a mulher, cobiçado a esposa, o homem, o marido da outra.
Furtar, ninguém furta sem antes ter cobiçado o que era do próximo e pego para si. Não darás falso testemunho. Ninguém fala de alguém sem antes ter cobiçado a reputação do outro, o prestígio do outro, e aí tenta acabar com a reputação e o prestígio do outro. Qual que é a fonte de tudo isso? O câncer da psique, a cobiça. O 10º mandamento, ele aponta para a essência de todo o mal. E se você não entendeu ainda o que eu disse nessa manhã até agora, presta atenção nesse 4º ponto. Porque você vai ver quão perigosa a cobiça pode ser para a gente. A queda de Lúcifer, diabo, Satanás, capeta, seja lá o chifrudo, esse anjo que caiu dos céus e levou consigo 1/3 dos anjos. Isaías, no capítulo 14, 13, descreve a queda desse anjo assim: você dizia em seu coração, subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Sabe onde que Lúcifer queria se assentar? No lugar que pertencia a Deus. Não bastava para ele ser um anjo belo. Não bastava ser para ele um grande anjo com uma posição privilegiada no exército de Deus. Ele deixou-se consumir pelo desejo de querer ser igual a Deus, e isso decretou a sua queda. Isso aconteceu com a humanidade também. Disse a serpente, Lúcifer, Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, de ser igual a Deus, tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido também. Cobiça. Cobiça que vai nos levando, sem a gente perceber muitas vezes, a querermos tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E aí a gente começa a querer achar que nós é que somos o parâmetro. É que nós que dizemos o que é certo e o que é errado. É que nós que sabemos o que é bom. E a gente acha que Deus está mentindo. Cobiça vai nos conduzindo para a desconfiança para com Deus. A desconfiança de que Ele é bom. Porque se Deus fosse bom, Ele não teria dado para fulano tal coisa e para mim dado outra coisa. Não, se Deus fosse bom mesmo, Ele teria dado a latinha de Coca-Cola para o fulano e a garrafinha de 600 ml e tinha dado para mim. A gente começa a desconfiar de que os caminhos dele são perfeitos, porque a história que Deus está escrevendo é única. Só que Deus começa a comparar a minha história com a história de outro, e a gente começa a desconfiar de que o caminho de Deus não é tão perfeito, que Ele está cuidando mais do outro do que de mim. A gente começa a desconfiar que a vontade de Deus não é tão boa assim, porque a vontade de Deus é quando Ele faz o que eu quero que Ele faça. Quando Ele não faz o que eu quero, aí a vontade dEle começa a ser questionada. E o pior é que a gente começa a desconfiar do amor dEle para conosco. Desconfiança de que Ele não me ama. E isso vai gerando mais cobiça em mim ainda, porque vai abrindo uma fenda no meu coração e eu começo a me comparar com o outro. Sabe o que acontece quando a cobiça se instala no nosso coração? E a gente começa a achar que Deus não é bom, que seus caminhos não são perfeitos, que a vontade dele não é boa. A gente quebra o 1º mandamento. Não terás outros deuses. Porque daí a gente começa a buscar outros deuses para a nossa vida. E quando você rompe o 1º mandamento, todos os outros mandamentos são quebrados também. Deu para perceber como que a cobiça ela é danosa? Viver cobiçando e se definindo a partir de outro é complicado? O que o Evangelho fala sobre a cobiça? Existe uma história bem conhecida em Lucas, capítulo 15, que é a parábola dos 2 filhos. E essa história fala de um filho que rompe com o pai um dia. Ele chega para o pai e diz assim: pai, para mim você morreu, então, por favor, divide a herança entre mim e o meu irmão e me dá minhas coisas porque eu quero viver a minha vida. E esse filho mais novo, ele pega tudo que ele tem, que ele pegou da herança, e ele vai para um lugar distante e ele gasta tudo. Ele desperdiça toda a sua riqueza. Só que chega um momento que a crise chega lá também.
E ele se vê comendo ração de porco, porque ele já tinha gastado todos os seus bens, não tinha mais como comprar comida. E quando ele se vê, ele está trabalhando para alguém, cuidando dos porcos e querendo comer a comida dos porcos. E aí ele pensa assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Os funcionários do meu pai estão comendo melhor do que eu aqui. Sabe por que esse filho resolve voltar? Porque ele ainda confiava no caráter e bondade do pai. Ele confiava que mesmo que ele não voltasse como filho, como funcionário, ainda assim, o pai seria bondoso com ele. Mesmo que o pai dissesse para ele assim, ó, sai daqui, você não vai ser meu filho não, vai trabalhar lá cuidando do gado. Ele sabia que o caráter do pai, o amor do pai, não havia mudado. Esse camarada, ele tem uma grande consciência da graça do pai, sabe por quê? Porque ele sabe que se ele levantar as mãos para os céus e dizer, me dá o que eu mereço, Deus, o que Deus vai dar para ele é um raio na cabeça dele. Pá! Ele sabe que se ele chegar para o pai e falar assim, pai, eu preciso que você me restitui o que é meu, eu quero de volta o que é meu. Pá! Ele tem consciência disso. Mas ele sabe que o pai é gracioso para com ele. E sabe por que a gente começa a se comparar com os outros? Porque a gente não tem a consciência de graça. Porque a gente costuma chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu não mereço isso. Por que você me deu isso, Deus? Por que você me deu aquilo, Deus? Ao invés da gente chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu sei que o que eu mereço é um raio na minha cabeça. Mas seja gracioso comigo. Tem um filho que fica, que é o segundo filho mais velho. E o filho mais velho, ele não confia no coração do pai e no caráter do pai. Tanto que um dia ele está voltando do trabalho, ele escuta uma música rolando na fazenda. Ele pergunta para um funcionário da fazenda, o que está acontecendo aí? O funcionário diz para ele, olha, o teu irmão mais novo voltou e o seu pai resolveu dar uma festa. E ele não entende por que o pai está fazendo aquilo. Ou ele se faz de desentendido. Mas é interessante, se ele confiasse no caráter do pai, ele também confiaria na decisão do pai de estar fazendo uma festa para o filho mais novo que tinha voltado. Mas quando você não confia em alguém, basta que alguém chegue para você e diz assim, ó, fulano tomou tal decisão, e você diz assim, eu sabia que isso aí ia dar nisso mesmo, eu nunca confiei nele. E sabe o que esse irmão mais velho faz? Ele afirma que ele nunca confiou no pai. E aí ele começa a se definir, se comparando ao irmão mais novo. Ele é incapaz de perceber que a história dele é única, e que a história dele é diferente da história do irmão mais novo. Ele começa a falar para o pai, olha o que você está fazendo para ele, olha, ele gastou tudo, ele acabou com o seu dinheiro, ele acabou com os nossos recursos, e você ainda está dando uma festa para ele, e olha para mim, olha o que eu estou recebendo, eu estou contigo há tantos anos, eu trabalho para você. Mentira, ele não trabalha para o pai coisa nenhuma, porque se a herança tinha sido dividida, sabe do que ele estava cuidando? Da herança dele. E sabe qual que é o grande problema dele? É que ele não quer que o pai gaste o dinheiro que é dele com o irmão mais novo. Ele parece bonzinho. Ele fica com o pai, ele argumenta que ficou cuidando das coisas do pai, que o pai nunca deu um cabritinho para ele fazer uma festa. Ele se compara com o irmão. Quando a gente não tem consciência da graça de Deus, a gente vive escravo da cobiça, querendo ser deuses das nossas próprias vidas. Sabe qual que é a solução para a cobiça que Deus nos dá? A cruz. É quando eu entendo que ali naquela cruz, Deus provou todo o seu amor por mim. E que Ele não tem que provar mais nada para mim. E que se eu tenho o que tenho hoje, é porque Ele me deu de graça. Mas se eu não tivesse, ainda assim,
Deus estaria sendo justo comigo. Esse negócio de eu chegar e botar o dedo na cara de Deus e dizer: Deus, por que você não fez isso comigo? Deus, por que você deu isso para o fulano e não deu para mim? Deus, por que o fulano ganhou essa bênção e eu não? Por que o fulano é daquele jeito e eu não sou? Isso é coisa de gente que ainda não entendeu a graça de Deus na sua vida. E aí Paulo vai dizer em Romanos: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Lembra que esse povo, quando saiu de Israel, do Egito, eles estavam escravos. E Deus está conduzindo eles para a liberdade. E Deus também quer conduzir a mim e a você para a liberdade nas nossas relações. E a Bíblia diz que quando nós nos rendemos a Jesus, Deus derrama o seu Espírito sobre nós. E Ele nos adota como, o quê? Filhos. Não como funcionários. Não como gente que precisa fazer para merecer. Não, pelo contrário, Ele nos salva primeiro e depois nos dá a roupa nova, o anel novo, nos coloca na posição de filhos, por meio do qual nós clamamos Abba, que é a expressão hebraica para papai. O próprio Espírito, veja, o Espírito Santo, testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você anda sendo consumido pela cobiça? Você tem se comparado com o outro? Você tem alimentado o desejo de ser e ter o que o outro é ou tem? Você não precisa disso. Você tem achado que Deus não tem sido justo com você? Você tem chorado com quem se alegra? Porque ele tem recebido coisas diferentes de você? Deixa eu te dizer algo. Você é filho amado de Deus. A sua história é única. O que Deus tem para você, Ele não tem para mais ninguém. Por que você não começa a confiar mais nesse amor a partir de hoje? Deixa que o Espírito Santo te liberte desse câncer da psique, da cobiça, e te faça sentir-se filho amado de Deus. Com certeza, quando você e eu entendermos esse amor, e isso nos trouxer a satisfação que nós precisamos, a gente não vai mais precisar viver a nossa vida a partir do outro. Quero convidar você nesse momento a conversar com Deus sobre a reflexão que nós tivemos hoje de manhã. Feche os seus olhos, se você quiser. Mas reconheça diante de Deus a necessidade dele te libertar desse câncer da psique. A necessidade dele te libertar dessa doença que vai corroendo a sua alma e a minha alma. Aproveite hoje para colocar tudo que você é e tudo que você tem aos pés da cruz de Jesus. E descanse na certeza de que Deus está construindo e escrevendo uma história na sua vida que é única. A carta de Paulo aos Filipenses diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo e não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Antes ele veio ao nosso encontro, se tornou como homem. Se tem alguém que não cobiçou o que poderia cobiçar, era Jesus. E Ele é o exemplo para nós nessa manhã. Senhor, nos ajuda nesse fim de ano a olhar para o nosso interior e reconhecer diante do Senhor quais são as enfermidades da nossa alma que precisam ser curadas.
não nos deixa ser escravos de nós mesmos, não nos permite continuarmos reféns de pecados que têm dominado as nossas vidas e nos impedido de crescer nas nossas relações com o nosso próximo e até mesmo nas relações contigo, Senhor. Nos ajuda a desenvolvermos uma vida, Pai, onde o Senhor seja o nosso único Deus, onde a gente não faça ídolos para nós mesmos, onde a gente procure com frequência renovar o nosso coração diante do Senhor, onde a gente não leve o Seu nome em vão, onde a gente possa honrar os nossos pais, cuidar deles mesmo depois de velhos, que a gente não mate no nosso coração as pessoas, que a gente seja leais e fiéis às nossas relações, não adulterando, que nós não sejamos escravos do furto, do falso testemunho, Pai, muito menos da cobiça. Nos ajuda a sermos contentes e satisfeitos com o que nós temos, porque é o que o Senhor nos deu. E é isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.